Olá, pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes, estamos começando um projeto novo da CAF. O podcast CAF, basicamente, é falar sobre saúde, falar um pouquinho sobre o que a gente encontra no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, e conversar, trazer convidados que possam somar com esse assunto, com essas temáticas relacionadas à CAF, basicamente, e o que a gente encontra no nosso dia a dia. A gente está muito feliz hoje. Nosso primeiro convidado especial, tenho o prazer de te receber o Rodrigo Raduns hoje como o nosso primeiro convidado. Basicamente, a nossa história já tem alguns anos, né? E hoje a gente vai falar sobre dor, que é um assunto muito abrangente, e todas as variáveis que a dor traz em relação ao que a gente encontra. Antes de começar, pedir para o pessoal seguir, basicamente, as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal para estar acompanhando, a partir de agora, esse novo projeto, basicamente falando sobre saúde dentro dos podcasts. Rodrigo, um prazer te receber. Muito obrigado. E te agradecer de antemão já por agradecer o nosso convite e a gente poder estar aqui conversando um pouquinho sobre saúde. Gui, obrigado. Eu sou um cara entusiasmado eternamente, tanto com a vida quanto com questões né, relacionadas à dor, a comportamento e tal. Então, quando tu me fez o convite, a minha tendência sempre é dizer sim, porque a ideia é aproximar, é trazer uma didática talvez um pouco mais facilitada para chegar no nosso paciente, inclusive para os nossos familiares, para todo mundo, né? Porque a gente é de Santa Maria, a gente vive aqui e nossos trabalhos são aqui, né? Então, acho que toda vez que algum colega vem e traz um projeto novo, a gente tem que se abraçar, é isso aí, essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Rodrigo, antes de introduzir basicamente a nossa conversa, obviamente que eu quero explorar o máximo do teu conhecimento, teu know-how. Basicamente, dispensa comentários em relação à tua vida profissional, né? Me falasse agora nos nossos bastidores, eles são 23 anos de profissão. Tanto a área acadêmica, os profissionais têm um respeito enorme por ti, né? E isso, quando comecei a conversar com alguns colegas que tu viria no nosso primeiro podcast, foi assim, unânime, né? O pessoal, cara, que legal, o Rodrigo vai estar falando um pouquinho, a gente aprendendo, obviamente, contigo. Mas antes dessa base de conhecimento, falar um pouquinho, resgatar um pouquinho da onde eu te conheci, basicamente, lá em Camobi. Isso aí a gente está falando de meados dos anos 90, no Clube Bela Vista. Tu e o teu irmão, o Thiago, né? Gêmeo. E basicamente da onde a gente se conheceu foi nesse contexto, né? O Thiago era goleiro, eu me lembro que era e jogava muito bem, assim, atacava muito. E o desejo da gurizada, um pouquinho mais nova, não que a gente tenha muita diferença de idade, era jogar contra ele, era ele chutar e ver como é que ele se comportaria nesse contexto. E foi nesse contexto que eu também te conheci, né? Depois disso, comecei minha graduação em Porto Alegre e aí eu voltei para Santa Maria depois de um ano. E aí tive o prazer de te reencontrar na Unifra, depois de vários anos como professor, né? E, obviamente, ali já comecei a ver as diferenças comportamentais e dos hábitos e te admirar cada vez mais em relação a essa questão de estudo e de dedicação, forma de comportamento em relação a essa dedicação em estudar e dentro da fisioterapia em si. Então, inicialmente, falar um pouquinho, gostaria de saber um pouquinho de ti, dessa trajetória dentro da fisioterapia e essas questões desses hábitos relacionados a estudo, a essa perspectiva de estar sempre buscando e incansável em relação ao conhecimento. Não, perfeito. Para quem não sabe, eu tenho irmão gêmeo, né? Que é bivitelino. Quem quiser procurar o nome dele nas redes sociais, procurar meu sobrenome, vai ver a diferença absurda entre nós, fisicamente falando, né? Começando pelos cabelos. Gui, na verdade, eu acho que a tua fala ela é uma fala interessante porque ela traz algumas coisas, né? Eu acho que fizeram a base da minha vida, né? Primeiro são as relações humanas. Eu sou um cara que eu trago dentro de mim os locais por onde eu passei. Então, quando tu falou do Bela Vista, para quem não conhece, é um clube lá de Camobi, onde nós tínhamos grandes amigos, né? E tinha talvez o melhor campo de futebol da cidade, e a gente se criou ali. E então, muito do Bela Vista está dentro de mim, os amigos, né? Apesar de eu ser um cara extremamente reservado socialmente. Mas quem me conhece sabe que eu quase não vou a festa nenhuma, mas todas as experiências que eu tive na vida, eu entendo, e é o que eu estudo hoje, que elas fazem parte do que está consciente dentro de mim e que está inconsciente. Então, eu parto do princípio que as experiências trazem e permitem que a gente forme novas memórias, grandes, né, antigas memórias,
E esse cara consciente que está aqui falando contigo é um cara que nunca esquece de onde ele veio, da experiência que eu tive de vida. Então, eu sou um felizardo por ter vindo de Camobi, eu sou criado em Camobi, grandes amigos, né? Os meus padrinhos de casamento, né, também, na época, jogavam no Bela Vista, né? O Filé e o Hard Hope. Mas o que isso permitiu que eu chegasse aqui hoje e pudesse falar contigo sobre dor? Porque para que eu entendesse quem é o Rodrigo fisioterapeuta, eu tinha que saber quem era o Rodrigo homem, fora da fisioterapia, né? Indivíduo. Né? E para entender que realmente quem eu era, tanto como indivíduo quanto fisioterapeuta, como é que eu ia poder acessar meu paciente? Então, eu acho que isso que eu persegui esses anos. Partindo lá de Camobi, eu vivi 4 anos na Europa, então a partir meu pai foi fazer doutorado lá. Então, ali começaram minhas experiências de vida. Mas desde criança eu já enxergava a vida um pouco diferente pelas experiências que eu tive. Né? Eu fui um cara que tive um privilégio muito grande de estar aproximado dos meus avós, que sempre me davam uma visão de uma experiência, né? E que validavam a minha maneira diferente de ver a vida. E eu não canso de falar isso. Bom, aí fui indo aquela história toda na adolescência, e aí eu chego na graduação da fisioterapia aqui na Federal, aonde poucas pessoas sabem, mas eu quis abandonar o curso. No 6º semestre eu quis ir embora. Por quê? Porque eu não enxergava, e aí não é a culpa do curso ou da instituição, não. Pelo momento de vida, meu momento de vida, o momento de vida de todo mundo estava na volta, daquele ambiente, e eu não enxergava o que eu poderia fazer de diferença na vida das pessoas. E eu quis sair fora. A partir disso, eu consegui dividir uma bolsa lá na educação física. Então, quando eu saio do ambiente da física, que para mim não estava bom, e eu segui cursando, né, a faculdade, eu chego lá na educação física e lá eu fui exposto à educação física adaptada, com pessoas mais velhas do que eu, mais experientes. E ali eu fui acolhido. Quando eu sou acolhido, porque eu sou um cara afetivo, aí eu vou voltar na história, eu sou acolhido, eu acabo voltando para a fisioterapia um pouco mais maduro na reta final do curso. Ali eu consegui aceitar que eu tinha obrigação de colocar as minhas experiências na frente do paciente. Né? Aceitando essas diferenças, eu comecei a ver que a fisioterapia que eu podia fazer era uma fisioterapia diferente, mas eu não sabia qual era a fisioterapia. Né? Eu acabo a graduação e vou para a França. E vou fazer aperfeiçoamento em joelho e ombro lá. E ali, mais uma vez, eu encontro o Rodrigo fracassado. O Rodrigo fracassado que não tinha condição de atender pacientes pós-operatório lá. Tu teve fora, tu sabe, tu morou fora. Então, além de toda essa síndrome do impostor que eu já carregava, né, por querer abandonar alguns projetos e achava que eu não merecia aquilo, quando eu chego na França eu me deparo com indivíduos, 10, 12 indivíduos por dia, cirurgiados de ombro e joelho, e eu enxerguei que eu não era capaz de atender aquele cara. Cara, foi difícil. Então, eu lembro de eu caminhando em Paris chorando de noite. Chovendo e chorando. Entendeu? Uma analogia absurda. Mas por quê? Porque eu dizia, cara, todo mundo apostou em mim, eu vou chegar aqui, vou fracassar e tal. Então, quando eu volto para o Brasil, alguns meses depois, ali eu vi que eu estava pronto para fazer a diferença. Porque eu não parti do sucesso, eu parti do fracasso. Tá? E quando eu falo do fracasso, eu preciso citar isso, porque as pessoas às vezes não entendem por que eu valorizo tanto isso. Né? Inclusive, depois o pessoal pode fazer um zoom aí. Tá tatuada a minha pele, né? De como que o Rodrigo é seguro hoje, depois de 23 anos trabalhando. Cara, porque eu sou um homem seguro. Eu sou um indivíduo seguro. Por quê? Porque aceitaram as minhas diferenças. Aceitaram que eu era um cara, aceitaram meus defeitos. Então, quem aceitou o meu defeito? Cara, a primeira, acho que grande pessoa que mudou minha vida foi minha mulher. Né? A Chica, quando entra na minha vida com 18 anos de idade, ela, né, cheia de pessoas, de pretendentes, por que ela escolheu ficar comigo, né? Primeiro porque eu queria que desse certo. Então eu lembro dessa história para chegar nos pacientes. Então eu não estou perdido, vou costurar a história. Mas assim, o porquê disso? Porque quando eu me olho como um cara quebrado em vários aspectos e alguém me aceita, então eu digo, cara, eu acho que o meu afeto é validado. Então eu quero que dê certo. Né? Então eu parto do princípio que tu não pode amar a si próprio. Tu tem que amar muito forte alguém. Quando tu ama muito forte alguém, aí sim tu começa a te amar. Então eu não sou um cara que acredito assim naquela coisa, a primeira pessoa que tem que se amar é tu, não existe isso. O nosso cérebro, para falar de cérebro, ele não entende isso. O nosso cérebro ele enxerga a partir do significado do outro, da presença do outro. Perfeito. Então quando eu com 18 anos tomo uma atitude de dividir a minha vida com uma pessoa, e eu sabia que eu ia casar com ela. Se tu perguntar para os guris, aí os guris achavam que eu estava louco, diziam que como é que eu tinha tanta segurança. Eu falei, vou casar com essa mulher. Principalmente porque ela me escutou. E ela me escutou não valorizando e dizendo, tu é um cara inteligente. Não.
Ela simplesmente escutou a minha maneira diferente de ver a vida. Então ali começa o Rodrigo um pouco mais seguro. Então quando eu saio da graduação, apesar de eu ser um cara fracassado nas primeiras experiências com fisioterapia, eu já tinha nos meus bastidores alguém que dizia, vai de novo. Tá, não deu certo, me aconselhando. Eu estou usando essa analogia e fazendo essa analogia para chegar no nosso paciente hoje. Sim. Como é que o nosso paciente ele vai ter algum sucesso terapêutico se ninguém está validando ele? Pelo contrário, a primeira coisa que a gente faz, a gente aponta na cara do paciente e fala assim, tu não dorme bem, tu dorme tarde. Cara, tu tá gordo, entendeu? Tu toma cerveja, tu tá sedentário. Então, como que eu vou ter sucesso com o paciente se eu estou reproduzindo exatamente o mecanismo que usaram com todos nós para a gente fracassar? Perfeito. Tu não estudou, tu não te preparou. É só tu não, e é o que a gente fala para o paciente. Então, a partir dessas experiências de vida, eu comecei a pensar, isso é um trabalho longo, né? Mas eu comecei a pensar que a gente tinha que talvez validar algumas coisas positivas do nosso paciente, apesar dele fazer 90% das coisas erradas, segundo os artigos científicos. Mas a gente tinha que começar a validar pequenas atitudes corretas e boas, né? Eu me formo e eu sou aceito por um clube, e eu carrego esse clube até hoje dentro de mim, que é o Avenida Tênis Clube, em Santa Maria, né, o ATC, na figura do Pablo e do Dena, que, diante de vários candidatos, me escolheram. E é engraçado isso, né? Eu olhava os candidatos e eu dizia, eu era pior que todos. Mas o Pablo dizia sempre uma coisa que ele dizia assim, eu não inventava, eu estava sempre lá. Eu sempre fazia um pouquinho melhor que a média. Sim. Né? Eu estava longe de ser genial. Então, mais uma vez, olha só, eu escolhi escutar uma coisa positiva que falaram de mim. Tá? E aí eu faço uma carreira de 10 anos, quase 11 anos no tênis. Né? Quase 10, 11 anos atendendo pacientes o tempo inteiro, atletas, e ali eu começo a pensar rápido. Aí eu começo a entender que o atleta, de um dia para o outro, ele mudava. Ele estava muito ruim ontem e hoje ele vinha bem. E ali eu começo a formar minha carreira em cima de casos de sucesso. Não esquece que na França eu fracassei muito. Quando eu entro no tênis, eu começo a ter sucesso, porque eram jovens, atléticos, cara, com um organismo perfeito. E ali eu formo a minha carreira seguro. Nesse mesmo tempo eu já trabalhava numa clínica de fisioterapia, né, com as profissionais André e Carla, que me deram uma oportunidade ímpar, com pacientes pós-operatórios, né, indivíduos com dores da coluna, padrão convênios, como a maior parte dos fisioterapeutas, né, trabalham hoje. Então eu trabalhava muito. Então em 2, 3 anos eu tive uma gama absurda de pacientes. Tá. Só que eram pacientes pós-operatórios, eram pacientes que eu tinha uma chance de sucesso maior. Em 2004 a 2005 eu começo a dar aula na Unifra, né, na antiga Unifra, hoje UFN, com 40 horas. Né? Então eu virei professor. Quando eu viro professor, eu me deparo com a minha síndrome do impostor versus um cara que precisa ser guia dos jovens que eram um pouco mais jovens que eu. E ali eu começo a estudar. Ali eu entendo que eu tenho que estudar. Ali eu entendo que eu tenho que preencher essas lacunas que eu não tinha bem formado por culpa minha lá atrás. E ali eu me torno um pouco mais seguro. Né? Então eu tive que, pela primeira vez, liderar um grupo de jovens que era, cara, vocês, né, estagiários. Ao mesmo tempo, minha vida em casa sempre super bem, super boa, super coesa com a Chica, né? E ali eu continuo cada vez um pouco mais seguro de que dava para fazer a diferença. E ali a gente cai no SEDAS, que é um setor de ortopedia, na época que a gente criou pela Unifra, vinculado à prefeitura, onde 90% dos pacientes eram crônicos. E ali eu me deparo mais uma vez com o meu fracasso. Onde a gente tentava implantar projetos e protocolos de atletas, e tu trabalhou com atletas, com pacientes crônicos. E o paciente crônico era o cara com dor crônica, dor lombar, há 10 anos, dor cervical há 20 anos, né, dor em todo o corpo, fibromialgia, desde que você conhece por gente, que já tinha feito 200 sessões de fisioterapia e nada de resultado. E ali eu me deparo com fracasso, porque eu introduzo protocolos de agudo em indivíduos crônicos e não funciona. E ali eu começo a dar dor crônica. Quando eu começo a estudar dor crônica, eu entendo que a nossa maneira de ver o paciente estava equivocada. Porque o atleta, se tu pedir para ele fazer 3 séries de exercícios 400 vezes ao dia, ele vai fazer. E o paciente com dor crônica, ele vai negociar. Ele vai negociar porque ele tem dor, e ele tem razão de negociar. Porque ele é um sofredor. Finalizando a história, eu saio da Unifra em 2015, peço demissão, para trabalhar num consultório dentro das Cefas, que eu carrego essas instituições até hoje, tanto as Cefas quanto a Unifra dentro de mim, que me deram a oportunidade de trabalhar. Então hoje, basicamente, eu trabalho com consultório,
o dia inteiro com pacientes com dores de todos os tipos, tanto agudas, pós-operatórias, né, quanto crônicas. E aí eu vi que com quase 20 anos de carreira eu estava pronto para poder ajudar as pessoas, porque eu conseguia enxergar o que elas faziam de bom dentro de um quadro crônico de dor e de sofrimento. Então, resumindo a minha história, é isso, e finalizando, né, na grande cereja do bolo, de quando eu olho para trás e eu vejo tudo isso e eu tive um monte de coisa boa, e as pessoas me perguntam, tá, e o teu filho nessa situação? Para poder entender que eu trago o pai, né, eu trouxe o profissional, eu trouxe o Rodrigo. Sim. Cara, e aí eu não conseguia entender o porquê que as pessoas cobravam tanto, a sociedade cobrava tanto de tu tem que ter uma casa, tu tem que ter um apartamento na praia, tu tem que ter 2 carros, tu tem que ter 2 filhos, tem que ser um casal, né? Tem que ser no máximo 2 anos de diferença. Eu tinha essa pressão também da sociedade quando a minha vida ia bem e eu não era pai, né? E aí quando a Chica tenta engravidar, a gente tenta engravidar, né? Eu não consigo dar um filho para ela. Então, mais uma vez, a minha vida vem e mostra um fracasso. Então, quando começa a olhar que tudo estava ok e eu não consegui dar um filho para minha mulher, porque eu tenho problema, né? E aí o alemão nasce naturalmente numa das mais uma vez a vida mostrando que é fantástico, né? Hoje tem 15 anos e a grande cereja de toda essa história é o nosso filho, né? Falei demais. Muito interessante ver toda a tua trajetória e reforçando algumas máximas que eu acredito também, que são os fracassos que a gente acaba buscando as nossas melhorias, né, pessoais, de vida e externando para a parte profissional. Pegando um contexto específico, quando tu chegou, quando tu falou especificamente dos anos que tu trabalhou com atletas, de certa forma não tão profissionais, mas atletas amadores que têm características semelhantes, e trouxe o teu atendimento de atletas para um contexto clínico, mais de dor crônica dentro do CIE-10 ali. Essa diferença de comportamento de pacientes relacionados à dor, a gente entra especificamente na caixa da dor crônica. E tu falasse muito bem, que a gente encontra muito na nossa prática clínica, que é o comportamento dos nossos pacientes, principalmente com dor crônica, né? Cada comportamento, se a gente for analisar, cada comportamento tem uma função, né, do nosso paciente. Quais foram as principais assim, diferenças que tu classificou em relação a essas dores mais agudas em atletas e como eles se comportavam, até relacionados a hábitos, né, desses pacientes crônicos? Qual diferença ficou mais latente assim, dentro dessa experiência toda que tu viveu? Tem uma coisa que a gente chama de história natural. Toda vez que um tecido ele é lesado, um trauma, bati, cortei, né, foi operado, o nosso corpo ele tenta reparar isso. Então tem uma coisa que a gente chama de história natural. Tu faz uma afta, porque te escovou, né, o dente lá machucou, faz uma afta, daqui a 14, 15 dias vai cicatrizar. Tu fez uma cicatriz no teu cotovelo, cara, o teu corpo vai fechar isso. Então isso é história natural. Nada é mais poderoso que a história natural. Perfeito. Quando eu entendo que a história natural é o grande fator que faz a diferença, eu começo a me questionar por que a história natural não está do lado do paciente que tem dor crônica. Essa é a pergunta que você tem. Porque a maneira como ele vê dor é a maneira equivocada. A maneira que o paciente vê dor é uma maneira equivocada. Porque ele parte de um pressuposto de que a dor começou em tal data. Perfeito. Quando realmente tu vai olhar um paciente que tem dor crônica, quando começou a história dele, tu vai ver que alguém implantou aquela informação nele. Tá? Por exemplo, tu tem dor lombar crônica. É porque tu caiu quando tu tinha 10 ou 12 anos de idade de bicicleta. Foi ali que começou. Tá? Isso é anticientífico. Quando eu entendi que, na verdade, a dor crônica, na maior parte das vezes, a história da dor crônica ela era contada anticientificamente pelos profissionais e pelos pacientes, aí ficou fácil de entender que a gente tinha que tentar escolher uma outra via. Quando tu me perguntou da questão do agudo, o que eu comecei a notar? Eu começava a me questionar o porquê que o atleta não dorme bem e mesmo com dor ele joga. E por que o nosso paciente ele não dorme bem e não consegue trabalhar outro dia? Cara, se os dois indivíduos não conseguiram dormir bem, o que fez a diferença? Porque, na verdade, quando tu olha isoladamente um item como somente sono, tu vai fracassar, tu vai errar. O nosso paciente ele tem dor crônica porque ele dorme mal há anos. Mas ele também faz a dieta errada há muito tempo. E ele é sedentário. Então, por que o atleta consegue conviver mais tempo com dor? Porque, na verdade, o padrão de dor do indivíduo, o atleta ele conseguiu formar um cérebro, ele adaptou um cérebro para isolar
essas pequenas falhas. Então, apesar dele ter dormido mal, ele consegue ter um desempenho razoável. Mas quando tu vai olhar em esportes de alto rendimento, tu vai perceber que muitas vezes esses pequenos detalhes é o que fazem a diferença, né? Perfeito. Vamos pegar o Oscar Schmidt, o maior cestinha da história, talvez não, do Brasil. Ele era um cara que ele dizia que ele dormia, treinava, comia, dormia, treinava, comia. Essa é a ideia dele. Então ele praticamente reduziu tudo na vida dele a 3 itens. E o nosso paciente? O nosso paciente, cara, ele é mãe, ele é pai, ele é trabalhador, ele pega ônibus, ele pega carro. Resumindo, ele não faz só treinar, dormir e comer. O problema é que o nosso paciente ele se vê dessa maneira. Então, quando eu pego pacientes agudos, eu entendo que a história natural está do lado deles, e quando ele é atlético e tem um controle dessas variáveis, ele tem tudo para dar certo. Perfeito. E o nosso paciente com dor crônica, ele não tem mais a história natural no lado dele, porque já passou esse prazo, ele cronificou, e além disso ele tem um cérebro, que eu acho que essa sacada, nós podíamos explorar um pouco mais, esse cérebro dele foi adaptado, foi criado, foi aperfeiçoado para produzir dor. E quando eu falo isso, as pessoas falam, o quê? Tu quer dizer, então, o cara, ele tem vontade de ter dor? Não tem a ver com vontade. O cérebro, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele simplesmente se adapta. Se tu dá doce para uma criança por mais de 15 dias, ela vai se acostumar a comer doce. Então, o paciente que experimentou dor por mais de 15 dias seguido, ele tem uma grande chance do cérebro dele se adaptar a isso. E ele cria novas vias, ele cria atalhos, e ele não quer saber se é bom ou ruim, ele simplesmente criou atalhos. Quando a gente fala em hábito, e eu acho que tem a ver com isso, com a questão da cronicidade, um hábito demora quanto tempo? Né? As pesquisas falam entre 16 e 256 dias. Entre 16 e 256 dias. Uma média disso. A média, para a gente notar realmente uma grande transformação no cérebro, 66 dias. 66. Mas então tu pode ir de 16 dias a 256. Tá, agora vamos lá. Tu vai dizer, o que quer dizer isso? Sim, tu ficou 16 dias com dor. Talvez alguns cérebros gravem dor crônica a partir desse período. A dor crônica é a partir de 90 dias. Mas o teu cérebro começa a se modificar a partir do 16º dia. Perfeito. Tem indivíduos que vão demorar 2, 3 meses. Tem indivíduos que demoram 6 meses. Agora vamos pensar o contrário. Quanto tempo demora para tu melhorar uma dor? Quanto tempo? Entre 16 e 256 dias. Tu entendeu a sacada? Que na verdade a gente tem que olhar a moeda para os dois lados. Sim. O nosso cérebro se acostumou e se aperfeiçoou a produzir sintomas por 16 a 256 dias. Eu te pergunto, quantos pacientes, quantos clientes de vocês, ou alunos, enfim, ficam fazendo a mesma coisa por 256 dias? Cara, a maior parte abandona. Vamos chutar um número, 99% abandona. Sim. Nós também. Quanto tempo a gente mantém? Então, eu acho que essa é a sacada. Quando eu comecei a olhar para o atleta e dizer, cara, por que ele consegue fazer isso? Porque ele está há muito tempo fazendo a mesma coisa. E o nosso paciente está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Que é dor, que é sono ruim, que é sobrepeso, tu entendeu? Perfeito. Acho que essa é a sacada. Falasse agora, Rodrigo, eu cheguei a anotar aqui, em relação principalmente à questão da dor crônica, de ter a questão cultural, ou seja, o ambiente. Alguém implementou isso dentro dessa questão de crenças, né? Vejo isso bastante presente também dentro dos pacientes com dor crônica, né? Ou seja, já chegam basicamente para uma sessão ou para uma avaliação com algumas crenças ou algumas questões já implementadas assim dentro de uma questão cultural, e que para a gente conseguir reeducá-lo, né, é um aspecto muito gradual, assim. Como é que tu analisa essa questão em relação a ambiente, a modificação do ambiente e quando a gente fala especificamente em educação em dor, de que forma, pela tua experiência, tu consegue observar isso, né? De que forma que isso acontece de uma forma mais assertiva, vamos dizer assim? O grande problema que a gente tem quando a gente trabalha com pacientes com queixas crônicas, e eu acho que vale lembrar quem é esse paciente com queixa crônica, não é o paciente só que tem a dor física, é todo paciente que tem quadros que se arrastam há muito tempo em disfunção, intestino irritável, doença de Crohn, gastrite crônica, enxaqueca. Então, o indivíduo, nem sempre a gente vai olhar para ele e vai enxergar que ele tem a dor crônica, né? O indivíduo hoje, tu pensa, um indivíduo com depressão maior, né, ou nos diversos quadros da depressão, também pode ser encarado como um cara que tem a dor crônica. A grande pergunta que a gente acaba fazendo é como que eu vou mexer no ambiente dele? Essa que é a pergunta. A primeira coisa também que eu acho que a gente tem que voltar, repetindo, né, na questão do ambiente, é entender que a minha consulta não deve ser norteada por perguntas diretas.
Quando ele entra na minha sala e ele senta lá e eu quero tentar introduzir alguma mudança de ambiente, a primeira coisa que eu tenho que fazer uma consulta ao contrário do que já fizeram com ele. O que é o ambiente hoje de saúde para poder quebrar o paciente? Ele chega no consultório, eu faço pergunta e responde. A primeira coisa que eu faço com ele lá, então ele sentou e eu pergunto, eu quero saber quem tu é. Não me fala a tua dor. Eu quero saber quem tu é. Eu quero saber o que tu faz da vida, se tu dorme bem, se tu é casado, se tu não é. E aí o paciente ele acha estranho. O paciente com dor crônica ele tem uma tendência a dizer assim, mas eu preciso falar da minha dor para poder organizar o pensamento. Isso já mostra o quão enraizado essa dor está no cérebro dele. Ele não consegue mexer na vida dele se ele não falar da dor. E o que eu tento perguntar para ele, na verdade, é assim, peraí, eu quero saber o que tu faz da vida. Tu trabalha com o quê? Né? Eu quero entender a assinatura dele. E quando ele começa a falar na história dele, eu já consigo entender como que ele está organizando a sociedade, a vida e o ambiente dele. Identificar o perfil. Perfil, que eu chamo de assinatura. Essa assinatura, ela é uma assinatura de vida e uma assinatura dolorosa. Para mim, ela é sem condenação e sem julgamento. É a assinatura de vida e assinatura dolorosa. Quando eu falei dos meus fracassos, eu também falo, cara, da minha maneira de ver. Eu sou um cara que estou sempre me criticando, mas eu sou um cara de bem com a vida. Eu sou um cara que valorizo isso. O meu paciente que está do outro lado, eu não sei como é que ele é. Eu não sei se eu vou dizer assim, eu acho que se fizer atividade física 3 vezes por semana, se ele vai levar isso para o lado positivo ou não. Eu não conheço a assinatura dele. Então, a primeira coisa, antes de prescrever qualquer coisa, ou de tentar entrar com qualquer projeto terapêutico, ou de mudança de hábito e mudança de ambiente, eu tenho que saber de onde é que ele vem, como que ele vem, como que ele vê a vida. E é interessante, Gui, porque isso não está nos livros, não está em tabelas. Sim. Então, é a minha maneira diferente de ver a vida. Eu volto ao Rodrigo lá, loucão, enxergando a vida diferente, que eu enxergo uma paciente diferente. E é impressionante quando tu treina a tua abordagem com o paciente sem criticar e sem apontar o dedo, e tu deixa ele falar um pouquinho mais, tu consegue reorganizar no final da primeira consulta já, dizendo assim, tu viu o que tu me falou ali? Tu me comentou 3, 4 vezes sobre termos técnicos da tua doença. Então significa que nos bastidores tu fica o tempo inteiro lendo sobre isso. O paciente com dor crônica, ele lê muito sobre isso. Ele lê muito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para tirar ele, para mexer no ambiente, é dizer assim, para de ler sobre isso. A gente tem segurança, a gente sabe tratar. Eu sei que para ganhar confiança, a gente tem que ter uma linguagem parecida e próxima. Mas a primeira coisa para mudar o ambiente dele é tirar um pouco do excesso de informação sobre a patologia. Perfeito. Quanto mais ele lê sobre a doença, mais o cérebro dele abre conexões levando para a dor. Acho que é isso. Perfeito. Também agora dentro da tua explanação relacionada à questão do ambiente essa questão de conseguir reeducar esse paciente nesse contexto de quebrar crenças e trazer novas perspectivas, eu vejo que essa questão em relação ao momento atual e uma recompensa em relação a essa mudança comportamental são um dos grandes gatilhos ou insights para motivação, né? Ou seja, o paciente conseguir observar para onde está levando essa mudança comportamental, para onde ela vai levar e não haver nesse caminho alguma frustração. Que eu vejo que a frustração no meio do caminho faz ele retroceder, às vezes até a níveis abaixo do que ele chegou. Em relação especificamente a esse contexto de educação em dor e trazer essa recompensa de forma gradual, teria alguma a gente, como falasse, a gente não tem nenhum protocolo unânime para isso. Achei interessantíssimo que tu falasse em relação a identificar perfil, assinatura e conseguir manejar, né, cada perfil para um caminho específico, mas de que forma a gente poderia, vamos colocar assim, mostrar essa recompensa ao final desse caminho durante o tratamento, de uma forma em que ele não se frustre. Perfeito. Em relação. Gui, o grande problema que a gente vê com pacientes, né, e aí eu vou de novo trazer o paciente com dor crônica, é que o paciente que tem dor crônica, o cérebro dele, a área de recompensa dele está linkada à área de dor. O quê? Então tu vai dizer que dor pode ser interpretada como recompensa? Sim. O núcleo accumbens dentro do cérebro, que é uma das áreas da recompensa, que é uma área que acaba sendo muito estimulada pela dopamina, a famosa dopamina, o núcleo accumbens ele é uma área que num paciente que tem dor crônica está bagunçado. Então, toda vez que o paciente produz dor, teoricamente, esse núcleo accumbens pode brilhar.
Então, toda vez que eu produzir dor, para o meu cérebro significa que eu também posso ativar áreas de recompensa. Então, olha como é difícil. Né? Vou dar um exemplo. Chocolate, cigarro, cocaína, bebida alcoólica, tudo são substâncias exógenas que entram no nosso corpo. Todas elas explodem a produção de dopamina. Perfeito. Atividade física, produção de dopamina, mínima. É mínima. Então, olha que a gente está competindo. Como que tu quer que ele assuma uma atividade e um hábito saudável, sendo que o cérebro dele, cara, tá brigando isso aqui de dopamina para fazer atividade física versus isso aqui na substância exógena. Então, aí que tá o problema. Então, o paciente tem dor crônica, além dele ter já um núcleo um pouco corrompido, aonde ele coloca quase como se fosse dor e recompensa parecido, ele ainda tem um comparativo injusto, que é tudo que eu faço produz muito mais dopamina do que os hábitos bons de vida. Tu entendeu como é difícil isso? Difícil. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é não criticar a dor do paciente. É não dizer, não, o teu exame não tá tão ruim para tua dor ser tão alta. Cara, a gente tem que abolir essa frase. Né? Então, aceitar. Tu produz muita dor, eu entendo, o teu sistema se aperfeiçoa isso, e eu entendo que toda vez que tu desmarcar a academia, é uma recompensa. Toda vez que tu procurar médicos diferentes, é uma recompensa. Toda vez que tu pesquisar na internet sobre cannabis, sobre garra disso, garra daquilo, como chá, é recompensa. O teu cérebro está buscando uma área de recompensa com menor gasto energético. Perfeito. Então, olha só como é difícil, e aqui eu estou para te ajudar a trazer soluções e não dificuldades. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é botar a lanterna e o holofote para esse comportamento. O nosso paciente tem uma grande tendência de procurar baixo gasto energético e fugir de tudo que a gente fala. E aí tu quer que o cara faça 15 agachamentos com 50 quilos? Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, acho que a primeira coisa também que a gente tem que fazer quando a gente vai retomar a questão do ambiente, dos hábitos de vida e da recompensa é dar pequenas recompensas para esse paciente. Perfeito. É validar pequenas recompensas. E não dizer assim, tu não conseguiu cumprir o nosso protocolo, mas sim, eu estou feliz contigo. Porque tu veio todos os dias de semana. Ah, mas eu não consegui fazer esteira. Não interessa. O teu cérebro é negociador. Para um cérebro de negociador, tu conseguir vir toda semana é top. Tá, e semana que vem nós vamos vir todos os dias e nós vamos talvez manejar a tua carga. E aí o paciente começa a ser validado. Ou seja, aquela criança, aquele indivíduo fracassado no quesito dor, né, e tratamento de dor, começa a andar um pouco mais para frente. Mas isso reduz a dor dele? Não. Aí os físicos ficam loucos. Como não vai reduzir a dor? Eu fui treinado para baixar dor. Não. Antes de baixar a dor, a gente precisa trazer novos estímulos para que esse cérebro pare de piscar a área da recompensa quando produz dor. É isso. O paciente com dor crônica, recompensa, produz dor. É o tempo inteiro. Por isso que ele vai e come, nós também, 2 caixas de bombom. Recompensa lá em cima. E depois recompensa rápida? Rápida com pouco gasto energético. Por que tu pega o celular e mexe no Instagram? Por que a gente mexe no Facebook? A gente entra, né, nas redes sociais? Porque é só mexer o dedo. Mexer o dedo é baixo gasto energético e alta recompensa. Tá, e tu quer que o cara se prepare a marmita um dia antes para ir levar para o trabalho. Cara, olha o gasto, olha o quanto demanda de organização isso. Então, a gente tem que olhar para o paciente, tem que entender que a gente vai começar a modificar pequenos hábitos e tem que trazer isso à tona dizendo assim, tu quer ser magro? Tu quer ser forte? Tu precisa entender que tu vai ter que te organizar um pouco mais cedo. Isso demanda energia. É que nem a criança, eu quero. Sim, eu quero ingresso para o cinema. Os pais têm que sair meia hora antes do filme, estacionar o carro, fugir da chuva, tirar o dinheiro, sacar o dinheiro, enfrentar a fila e aí comprar o ingresso. Esse é o nosso paciente. O nosso paciente ele quer diminuir a dor, ele quer baixar a dor, mas ele não entende o quanto de esforço ele vai ter que fazer e de organização na vida dele para ele poder combater essa dor crônica. Perfeito, Rodrigo. A análise, assim, a gente consegue enxergar isso, né, de forma bem fácil dentro do que a gente... quando o paciente chega para a gente, né? Quando tu falasse assim, é uma questão que a gente utiliza muito também na CAF, essa questão de identificação de perfil. E perceber como é que é a vida dessa pessoa, né? E via de regra, a gente sempre começa a introduzir o assunto sobre sono. Isso, tem várias pesquisas que associam o sono a ser um dos principais pilares dessa desordem em cadeia que acaba acontecendo pela questão de
desordem do córtex pré-frontal, relacionado a comportamento, e isso vai desencadeando, ou seja, eu durmo mal, já acordo com esse córtex pré-frontal desregulado, já tenho um dia, uma correria do meu dia a dia, já me alimento mal em relação a isso. Isso já vai desencadear uma falta de tempo para mim fazer uma atividade física, e essa cadeia ela é contínua, né? Sempre quando a gente fala nesse aspecto de mudança comportamental, como é que tu vê esse pilar específico do sono? Especificamente falando em sono agora, né? Porque teoricamente a gente tem hoje já um conceito em relação a horas de sono, né? Anteriormente falava sobre isso, não, mas 4 horas, 5 horas, 6 horas. E hoje acredito que já tem um consenso relacionado a isso. E qual é a importância real que tu analisa do sono em relação à dor crônica? O sono, quando a gente vai avaliar, quando a gente vai falar só em horas, a gente sabe que entre 6 e 8 horas é o ideal. Eu sou um cara que eu preciso dormir pouco. Tá? E todo mundo vai contra dizendo que eu tinha que dormir mais cedo. Eu durmo 6 horas e durmo bem. Né? Mas a grande sacada é o porquê que eu preciso de 6 horas de sono e não muito mais do que isso. Porque isso impacta no meu tempo. Se eu dormir 8 horas, eu não vou na academia. Se eu dormir 8 horas, eu não vou estudar. Então, avaliar isoladamente o sono é um risco, é perigoso, é um risco. Para mim, a gente tem que avaliar o sono dentro da vida do cara. Por que a pessoa que tem um pouco mais de preguiça pela manhã e dorme 1 da manhã, 2 da manhã, ela procrastina a hora de sair da cama? Ela sai da cama queimado, chega um pouquinho atrasado no trabalho, vai atrasar os seus pacientes. Se fossem profissionais de saúde, eu não estou pegando pacientes agora como parâmetro, estou pegando profissionais de saúde. O profissional de saúde já sai queimado, já chega um pouquinho atrasado na clínica e vai atrasando os seus pacientes, atrasa o horário do almoço, já fica um pouco mais irritado, vai indo, resumindo, vai criando uma bola de neve. E no final do dia, o cérebro está cansado, o indivíduo está esgotado e ele precisa de uma recompensa. O que ele faz? Ele abre uma cerveja. Ele vai na festa com os amigos ou arranja uma janta para comer carne. Né? Ele fica olhando televisão e mexendo no celular até mais tarde. Desregulou o sono do segundo dia. Acorda cansado, atrasado, blá, blá, blá. Então, Gui, eu acho assim, ó, se a gente pegar sono, a importância do sono. Qual a importância do sono especificamente quando a gente pensa em níveis de neurotransmissores? O sono, ele permite um reset, um wash cerebral, que a gente chama. Tu lava o teu cérebro à noite e tu retira toxinas. A principal toxina que a gente tem, ela é decorrente do glutamato. O glutamato está presente no sal, no salgadinho, que a gente adora, tá? Sim. No amendoim salgado. Então, a boquinha nervosa precisa consumir isso para te dar uma excitação cerebral, uma excitação orgânica, perdão. Cara, e tu venceu o teu dia, só que tu intoxicou o teu cérebro. Tu dormiu bem aquela noite, tu lavou. Tu não dormiu bem, tu ficou sujo. Tu ficou sujo, tu já amanhece outro dia com o teu cérebro bagunçado. O principal efeito dessa sujeira cerebral é o delay que a gente tem, é o delay da memória. Quando tu começa um assunto e não consegue, o paciente te falou o nome dele, tu diz, como é que é o teu nome mesmo? Tu começa a ter pequenos borrões durante o dia. Isso é um sinal de que tu tá bagunçado, intoxicado, de dias anteriores. Então eu sou um cara que eu não acredito na higiene do sono propriamente dita, isoladamente dita. Não, tu tem que fazer a higiene do sono individualizada. Não adianta tu dizer que o cara tem que dormir às 10 horas da noite. Tu vê todo mundo aí na internet, os caras top que a gente segue, eles vão dormir 9h30 da noite. Verdade. Isso funciona para a organização de vida deles. Eu, 9h30 da noite, eu ainda estou mandando relatório para médicos. Eu ainda estou mandando relatório para boa parte dos nossos colegas. Eu estou mandando relatório para paciente. Mas eu acordo às 5 da manhã. Cara, eu acordo às 5 da manhã para estudar. Então, eu preciso acordar às 5 da manhã para estudar, porque eu não fico ansioso. Eu sou um cara que, se eu não estou estudando, eu fico ansioso. Porque eu não gosto de encontrar o Rodrigo desatualizado. Cara, isso é meu. Tá? 6 da manhã eu vou na academia. E eu noto que eu tenho uma tendência a chegar às 6h05 na academia. Por que será? Eu não gosto de fazer academia. Então eu procrastino, cara, eu chego no limite, cara, na esquina de casa. Mas chego 6h05 e malho naquele meu jeito, tá? Todos os dias. Volto para casa e aí eu começo a minha rotina. Então, o sono, para mim, ele é um item da minha rotina. Mas para mim ele é tão importante para o Rodrigo, ele é tão importante quanto estudar, quanto ir na academia, quanto ter uma agenda organizada, cara, e quanto curtir um pouco com a minha família. É isso. O que a gente fala pro nosso paciente? Quantas horas tu dorme, Gui? Eu durmo
7 horas, mas eu vou dormir 3 da manhã. Qual que é a tua tendência? Tu critica e fala, não, tem que melhorar o teu sono. Sem saber o porquê que ele está dormindo nesse horário. Acho que essa é a sacada. Perfeito, perfeito. Essa educação, vamos colocar como educação, ou reprogramação que a gente acaba fazendo, e é uma tendência agora desse cenário mais atual, reeducar, né? Educar. A gente vinha dentro de um trabalho com a antiga CACF, que já tem 4 anos atrás, com uma cartilha de educação em dor. Foi bacana, foi interessante esse processo que a gente basicamente dava para pacientes com dor crônica dentro de um cenário específico que a gente tinha, que era controle da dor. Era entre aspas, era um nicho que existia dentro da CACF, anterior à CAF, né? Deu certo por vamos dizer assim, em partes, né? Muito pelo que você está comentando, assim. Naquele momento, há 4 anos atrás, a gente fazia isso como uma forma padrão, né? O paciente com dor crônica recebia aquela cartilha e era explicado para ele, basicamente, algumas etapas em relação a sono, alimentação, mas de uma forma generalista. E como tu falasse agora, creio que seja o manejo mais correto é identificar o perfil e trazer a mudança individual, né, para cada vida, para cada ser em relação a isso. Pegando esse manejo como prática agora, para as pessoas que estão nos assistindo agora, por exemplo, e que tem dor crônica ou conhecem alguém que tem dor crônica, em relação à busca de um profissional, obviamente, mas pelo teu olhar, essas pessoas, de que maneira elas já devem estar se comportando para conseguir ter sucesso nessa busca, assim? Gui, assim, ó, eu acho que tem um outro conceito que eu acho que a gente tem que introduzir e é agressivo, e tu me perdoa se eu vou parecer agressivo, mas assim, esse que é o nosso problema. A gente quer curar a pessoa, a gente quer consertar a pessoa. Cara, isso é muita soberba nossa. Eu entendo hoje, com essas 2 décadas e pouco de carreira, de que a gente tem que afastar o paciente da crise. Não é curar. Então, o que é o comportamento? Vamos pegar um indivíduo que está em sobrepeso. Ele procura um nutricionista. O nutricionista faz um baita trabalho com ele, organiza a vida dele. Ele fica magro por 1 ano. Depois de 1 ano, ele faz o quê? Ele ganha o peso de novo. Por quê? Porque o cérebro desse indivíduo foi talhado hoje para consumir calorias. Ele se modificou. Cara, e a culpa não é do Nutri, a culpa não é do pai, da mãe, a culpa... Cara, não, o cérebro desse indivíduo fez isso. É como se fosse um grande aspirador dentro de uma piscina, te sugando o tempo inteiro. Isso é a nossa falha de comportamento. Então, quando o paciente tem dor crônica e tu educa ele larga bem. Mas qual que é a tendência dele? Ele vai ser sugado pelo sifão crônico dele. Esse sifão crônico é o que faz ele ter um relacionamento tóxico entre indivíduos, é o que faz ele sempre escolher um trabalho que leve ele a um quadro de depressão, é o que faz ele beber, é o que faz ele... Resumindo, são os nossos vícios errôneos, porque já está instalado no cérebro dele. O cérebro desse indivíduo, de todos nós, na verdade, tem um grande atalho entre áreas cerebrais, que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro se modificou e ele criou pequenos hubs, que seriam como se fossem grandes estações de metrô. Toda vez que eu sou exposto a uma situação de estresse ou de cansaço, esses hubs brilham. Esses hubs são áreas de concentração de neurônios, né, dentro de áreas cerebrais e que me protegem, me ajudam a me proteger. Então, o paciente que tem dor crônica, qual a tendência dele quando ele pega uma cartilha de educação? Ele olha e fala, bem legal, vou fazer isso aí. E daqui a 2 semanas, ele abandonou. O cérebro começa a usar essas vias que já estavam instaladas. Então, eu não acredito em educação, eu educo o paciente, mas eu não acredito em educação em dor como o grande pilar isolado, né, disso aí tudo. Eu acredito que a educação em dor ela tem que ser um tempero na sopa, né, e talvez seja a largada inicial de uma primeira consulta, mas só ficar na educação em dor não vai funcionar. Perfeito. Quando eu trouxe esse assunto à tona em relação ao nosso podcast, a gente recebeu algumas perguntas, inclusive colocamos dentro do nosso stories ali, algumas uma janelinha para o pessoal poder colocar algumas perguntas. Dentre elas, aqui nos trouxe assim, mais de uma pessoa nos trouxe essa pergunta, era relacionado à dor associada ao estilo de vida. Que creio que, como tu falasse agora, é muito abrangente. E para mim, eu vejo como
a principal dificuldade é isso, é a gente não conseguir, depois de um determinado tempo, manter esse paciente, entre aspas, ali dentro de novos hábitos. Então, especificamente a dor associada ao estilo de vida. É uma pergunta que chegou bastante para a gente. De que forma eu posso minimizar, vamos colocar assim, dores crônicas relacionadas a um estilo de vida? Tu acredita que tem uma relação específica ou de forma muito direta, sim, em que eu possa modular ela com um estilo de vida um pouco mais adequado? Então, olha só, eu vou tentar te responder usando eu como exemplo, né? Que eu acho que é mais fácil do que a gente ficar apontando esse paciente. A gente precisa entender quais situações e aonde que o meu cérebro colocou as mesmas informações. Te dando um exemplo. A assinatura que eu tenho no meu cérebro e de sofrimento e de dores, porque eu também tenho dor crônica, já estou bem melhor, né? Mas eu tenho uma dor crônica cervical. Eu entendi que dentro dessa dor cervical, em cima dessa dor cervical, eu vou olhar para cá, eu tinha uma assinatura que tinha a ver com relacionamentos. Perfeito. E relacionamentos não quer dizer eu e minha esposa só. Era relacionamentos com os indivíduos. Eu sou um cara extremamente afetivo. Por isso que eu guardo a história dos pacientes. Eu não esqueço dos pacientes. Porque eu entendi que eu sou um cara, desde cedo, que eu sou um cara afetivo e o afeto é o que faz a gente ter a memória, é o que faz a gente gravar a memória. Se eu tenho, então, dificuldades quando as coisas não estão bem entre os indivíduos, um colega está chateado comigo, cara, um paciente não gostou da minha consulta, talvez eu não tenha conseguido me fazer claro durante uma conversa com um outro profissional, isso abala o meu relacionamento entre as pessoas e a minha dor cervical aparece. Então eu entendi que eu preciso deixar sempre minha vida a limpo. Eu passei minha vida a limpo na maior parte das vezes com as pessoas. Então eu não trabalho com pessoas tóxicas. Eu me afastei de pessoas tóxicas. Eu não vou a eventos que eu não quero participar. Por quê? Porque se eu fizer isso, essas relações ativam o meu cérebro e ativam a minha dor crônica. Você entendeu isso? Então, como que eu vou olhar para o meu paciente se eu não sei aonde que ele colocou as diversas assinaturas? Então, a minha paciente, vou dar um exemplo, ela já é paciente há mais de 10 anos, ela tem uma dor lombar crônica, e a dor lombar crônica significa que ela toma medicação, que ela está sempre fazendo algum tipo de terapia, ela está buscando ainda alguma explicação de por que tem a dor dela. E eu já sabia como é que funcionava a assinatura dela, e um dia ela me comenta da seguinte maneira, ela disse, eu não vou nem na padaria, eu não vou ao mercado, eu não faço nada na minha casa. A minha família faz tudo para mim. Mas eu notei, ela me falou isso, eu notei que toda vez que o meu marido que mora em outra cidade vem de 15 em 15 dias para casa, a minha dor piora. Eu não falei para ela o que eu acho da dor dela, porque eu não vou invadir, isso é privado, isso é dela. Mas ela colocou para fora isso. E a minha pergunta foi, tá, mas o que tu relacionou isso com a tua dor? E ela falou, não, deve ter alguma coisa a ver a minha dor crônica com essa periodização, né, das visitas desse meu familiar. Então ali ela começou a mostrar que ela tinha uma assinatura entre alguma coisa da vida pessoal dela e a dor dela. Você entende isso? Então, a única maneira de eu colocar hábitos de vida correto ou estilo de vida é quando o paciente se dispõe a relacionar esses itens da vida. Tu não tem como dizer para uma paciente que não vai nem na padaria, nem no mercado, tu tem que vir todos os dias na academia. Vai fracassar. Não vai. Não, cara, não vai funcionar. Tu não tem que dizer, todos os dias tu tem que caminhar, por melhor que tu seja, tu tem que enxergar o estilo de vida dela e dizer assim, ó, o que tu está disposta a fazer? Quantas horas por semana tu me cederia para vir aqui? E o que a gente faz? A gente prepara e a gente propõe um modelo de trabalho nosso para tratar ela. Aqui na clínica a gente trabalha 3 vezes por semana, sessões de 1 hora. Isso para ela não existe. Entendeu? Então eu tenho pacientes que para eu mexer no estilo de vida do paciente, ela hoje vai na padaria. Mas ela não vai no mercado. 10 anos de tratamento para ela ir na padaria, mas ela não vai no mercado que demora mais? Sim. Esse é o ritmo dela. Tá, mas e eu? Não, eu tenho outro estilo de vida. Então a dificuldade que a gente vai ter é que a gente tem uma tendência a querer normalizar estilos de vida. E quando a gente olha no Instagram, o Instagram ele é espetacular para isso, porque as pessoas têm a vida delas numa condição financeira diferente da nossa, numa condição de família diferente da nossa, numa condição patológica diferente da nossa e numa questão de maneira de ver a vida diferente. E a gente quer copiar isso. Por isso que a gente fracassa. Porque a gente está usando modelos que servem para alguns indivíduos e não para o nosso paciente. Joia.
Em relação, eu tinha utilizado agora uma pergunta anterior relacionada especificamente ao sono, né, como pilar. E tem, enfim, infinidades de pesquisas correlacionando também muito o exercício, né? Ou seja, dentro da nossa área, especificamente o movimento, né? Saindo um pouco daquele contexto mais ambulatorial, mais passivo, e hoje em dia o movimento nos trazendo infinidade de possibilidades de melhoria, não só de aspectos isolados, como mobilidade, enfim, flexibilidade, mas também relacionado a bem-estar, diminuição de ansiedade, de estresse, enfim. E esse pilar, eu gostaria de saber, assim, relacionado a dor crônica versus exercício físico, né? De que forma isso transparece dentro da dor crônica? Vamos dar um exemplo assim, de novo, partindo dos tipos de pacientes, né? Todos nós somos sensibilizados centrais. O que significa isso? O nosso cérebro nunca está mansinho, nunca está verde, está manso, ele está sempre ativado, a gente nunca para. Quando a pessoa está ansiosa, ela aumenta a excitabilidade do cérebro. Fica o cérebro, deixa ser verdinho e fica um pouco mais alaranjado. Quando tu tá irado, brabo no trânsito, porque vai chegar atrasado, porque tu porque tu não teve um dia bom, o teu cérebro fica vermelho. Pensando em cores de uma sinaleira, verde é ok, vermelho, nesse caso é perigoso. O paciente, quando ele dorme, e dorme bem, teoricamente ele devolveria um cérebro verde pela manhã. Na coloração para ser uma coisa didática. Tá? Perfeito. A maior parte dos pacientes com dores crônicas não dormem bem, porque eles estão intoxicados pela alimentação, pela falta de atividade física, pelo estresse, blá, blá, blá. Né? Então, se ele já devolve um cérebro pela manhã alaranjado, dificilmente ele vai conseguir fazer conexões boas, conexões longas. O cérebro entende que tem que usar atalhos. Tu lembra da história dos hubs? Perfeito. Então, ele sempre vai escolher uma via mais curta e mais rápida. Que via curta é essa? É uma via que usa neurônios baseados em neurotransmissores, em hormônios excitatórios, agressivos. Né? Por exemplo, aí a gente falou do glutamato, então ele sempre vai usar um hormônio que excita. Mas excita o quê? Excita o teu dia, para tu vencer o dia. Só que esse mesmo hormônio que te dá energia para tu poder vencer o dia é o mesmo que carregador. O cérebro não quer saber. Tu pediu a chegada de tal hormônio que é excitatório para tu poder atender o teu paciente, tu não está afim de atender aquele paciente, tu não aguenta mais a tua jornada, tu está cansado. Falando dos fisioterapeutas, já começa a pensar, tô louco para ir embora. Cara, tu está largando hormônios excitatórios para poder vencer os 3, 4 últimos pacientes difíceis do dia. Esse hormônio excitatório vai fazer o quê? Se tu está com dor nas costas, vai aumentar a dor. Se tu está com enxaqueca, vai aumentar a tua enxaqueca. Se tu está com fome, aumenta a fome. Agora, vamos lá. Se tu não tem um perfil super excitado no cérebro, tu tem um nível de sensibilização central mais baixo, tu faz atividade física, tu faz exercício, tu tem dor pela ruptura de fibras e tu libera dopamina logo depois. Então, o exercício, a dor induzida pelo exercício, na maior parte dos indivíduos que estão com o cérebro verde, aumenta a dopamina. Tá aí no nosso paciente que o cérebro está vermelho. Não libera dopamina. O que libera dopamina? Beber, comer um chocolate, comer amido, entendeu? Resumindo, por quê? Essa é a diferença. Por que as pessoas falam, como que a pessoa não consegue aderir à atividade física? Sim, porque tu tem um cérebro verde para atividade física. Tá aí o paciente tem um cérebro vermelho para atividade física. Ele não vai fazer. Por que tu te priva numa janta, tá todo mundo bebendo, por que tu não bebe? Porque o teu cérebro tá verde. Tu não precisa daquela dopamina da cerveja. Porque tu já fez isso na atividade física e tu está todo dolorido hoje. Tá aí o nosso paciente com dor crônica. Cara, ele não aguenta mais ter dor. Tu acha que ele vai fazer atividade física? Cara, ele abre uma segunda cerveja. Então essa é a relação. A dificuldade que a gente vai ter de novo sobre sono é voltar na mesma pergunta. Como é que está minha qualidade, como é que está minha vida, na verdade, organizada a minha vida? Essa é a pergunta. Né? Por isso que é difícil a gente quebrar o estilo de vida errôneo da maior parte das pessoas. Joia. Especificamente dentro da CAF, a gente tenta, desde que o paciente chega para a gente, traçar esse caminho, né? Ou seja, desde da Fernanda, que é uma secretária nossa, um braço direito em relação aos processos, já começar a entender esse paciente, esse cliente que chegou para a gente, pelo fato de a gente ter, dentro do nosso conceito, a parte específica da fisioterapia associada ao exercício, ao término de um tratamento, essa canalização especificamente direto para o exercício e a manutenção
desses pacientes. Dentro de uma análise que a gente faz, os pacientes que têm dor crônica são os que realmente têm mais dificuldade de permanecer dentro do exercício depois. Mesmo isso sendo já muito falado durante todo o processo de tratamento, né? A dificuldade que a gente tem, mesmo depois desse paciente não estar mais com dor, especificamente, já está numa outra fase de reforço muscular, melhorias cardiovasculares, enfim, dentro de um outro contexto de tratamento, mas ainda dentro de um outro cenário, a dificuldade de manutenção desse paciente. Então, basicamente, tem a ver com o que estava falando, né? Áreas cerebrais ali que fazem, daqui a pouco, ele voltar num processo lá atrás. Sifão, né? O sifão puxando ele de novo, né? Essa dificuldade, creio que a gente vai ter que ir desmistificando de pessoa para pessoa e entendendo o contexto de vida de forma bem individual, né? Eu acho que, de novo, a gente volta naquele ponto da gente se conhecer, né? Quando eu falo da gente se conhecer, a gente encarar, de fato, as nossas covardias. Cara, quando eu enxergo que eu sou um cara covarde em várias situações, mas eu consigo quebrar essa covardia... Por exemplo, covardia de me afastar de pessoas tóxicas. Eu sou um cara afetivo, Gui. Para mim é muito difícil dizer não para as pessoas, porque eu fui talhado para servir, para sempre ser, né, o indivíduo que vai estender a mão, que eu preciso ser um cara que ajuda as pessoas. Eu fui talhado para ser isso. Então, quando alguém vem com uma proposta difícil para mim, de vida, cara, inclusive de amizades e tóxica, para mim é difícil. A minha covardia disse, não, cara, ele vai dizer que tu não é tão legal quanto ele imaginava e aí isso vai ferir o meu sentimento, sou um cara afetivo, vai me doer a cervical, então, o que eu faço? Eu digo sim. Então, quando eu olhei e eu digo que eu tive que encarar essa minha covardia, aí eu fiquei mais confiante. E aí eu consegui redimensionar. Qual que é o problema do nosso paciente com dor crônica que acessa e começa um plano terapêutico? A tendência dele é que ele comece a ser covarde, ele vai trazer a covardia de novo. A covardia vai fazer ele negociar contigo e dizer assim, ó, é que não adianta, né, Gui? Eu tô com muita coisa na empresa, então assim, ó, eu tô muito cansado, eu não vou ir no treino. Cara, é a covardia dele, porque ele não consegue dizer não para algumas coisas da empresa, que faz ele cancelar o treino e volta ele a ter dor, e volta ele a fazer comer e beber. Tu entendeu isso? Então, basicamente é isso. Quando o profissional tem que olhar para as covardias, para as próprias covardias. Para tu tocar no paciente, enquanto tu não olhar para tuas covardias como profissional, tu não consegue ser mais eficaz com o teu paciente. E ser eficaz é diferente de curar. É deixar o indivíduo mais tempo bem até que o sifão puxe ele, a gente converse com ele, aceite, acolha ele e redimensione. E isso é a vida. Perfeito, perfeito. Áreas, falasse agora há pouco sobre áreas dopaminérgicas, né? Que é o que faz basicamente o paciente continuar motivado, né? Ou seja, a seguir um tratamento específico ou uma atividade física com uma mudança de hábito comportamental. Teria, especificamente, falando de uma forma mais geral, como a gente conseguir estimular dentro do cérebro, especificamente, ou de alguns hábitos, onde eu consiga manter essa dopamina um pouco mais presente, vamos colocar assim, dentro da minha prática? O difícil é justamente isso, é quando a gente precisa, para validar um hábito, um vício, na verdade, hábito e vício é a mesma coisa nessa situação, eu preciso de uma recompensa e de uma validação. Então, mulheres que estão acima do peso e emagrecem, e a sociedade fala para ela, como tu emagreceu? Ela valida e ela diz, o que eu estou fazendo até agora, eu vou continuar fazendo. Vamos pegar o paciente com dor crônica, olha como é injusto. O que o paciente com dor crônica ele tem? O máximo que ele faz para os outros, porque as pessoas cansam de escutar alguém reclamando, o máximo que ela fala é, parei de reclamar. Então, por que é difícil do paciente com dor crônica de ele continuar fazendo hábitos de vida bons, né, Gui? Porque ele precisaria da validação. Ele precisa da recompensa, que é diminuir um pouco a dor, quer dizer, eu não ia na padaria, agora estou indo, isso existe, é um resultado, mas alguém tem que validar esse resultado. E quem é que é o único que valida resultado para paciente com dor crônica? O profissional que quer que ele continue tratando. Porque o profissional tem um viés, tem um viés sempre favorável ao que ele está fazendo. Ele tem um conflito de interesse. Então fala, ai, dona fulana, como tu tá bem? Né? Tu já entrou caminhando. A única pessoa que consegue falar isso é o profissional, porque o restante da sociedade, ninguém dá bola para isso. Então, olha como é difícil para esse paciente que tem dor crônica, porque ele sofre sozinho. Então, a primeira coisa que eu falo para o paciente é isso, é tentar
achar vínculos fora da dor dele. Entendeu? É achar vínculos aonde eu consiga enxergar a vida próximo dele. E não eu, Rodrigo, dizendo faz mais 10, faz mais 15, por que tu não veio? Não é isso, né? Então, basicamente é isso. Essa é a grande dificuldade que a gente tem na questão da recompensa. Em relação à dopamina, como fazer para essa dopamina se manter mais tempo no nosso corpo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que aceitar, a gente tem que dizer mais não. Não para recompensas curtas. Eu adoro doce. Então, eu não posso cortar o doce da minha vida, mas eu tenho que afastar ele. Quando eu afasto, a minha dopamina sobe um pouquinho porque eu venci a minha covardia. E a minha dopamina sobe. Tu é um cara que gosta de fazer academia. Se eu ter tirado da academia muito tempo, cara, tu afunda e aí tu começa a te culpar, tu começa a andar para trás e a tua dopamina cai. Tu volta na academia, sobe a dopamina. Então, como manter a dopamina alta? Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para nossa rotina e dizer que eu estou vencendo, estou controlando a minha vida. E aí a tua dopamina começa a subir um pouco mais. Perfeito. Rodrigo, nossa conversa sensacional. Com certeza, muito conhecimento a gente trocou falando sobre dor. Uma pergunta para a gente ir entrando para o caminho final da nossa conversa hoje, especificamente queria saber um pouquinho sobre os teus hábitos, né? A gente sabe que eu me lembro que tu falava na aula, assim, isso aí há quantos anos? Mais de 10 anos atrás, que um dos teus hábitos era, no mínimo, ler 1 a 2 artigos logo pela manhã cedo, né? Inclusive trouxe um livro ali, especificamente, né? Falando, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses hábitos, basicamente sobre o teu hábito, né? Sobre leitura, sobre estudo e, enfim, até motivando as pessoas que estão nos assistindo. Gui, eu sou um maniático, eu sigo com as minhas manias fechadas há muito tempo e eu digo por quê? Porque eu sei quem que eu não quero encontrar dentro de mim. Eu não gosto de encontrar o Rodrigo raivoso. O Rodrigo raivoso é o Rodrigo que reclama, é o Rodrigo que é mais crítico, eu não gosto dele. Mas é uma versão que eu preciso cuidar dela. Né? Eu preciso cuidar dessa minha versão. Então o que eu faço? Eu tento controlar esses hábitos porque me afasto desse Rodrigo raivoso. Então eu continuo acordando às 5 da manhã. Não é fácil para minha família, porque né, quem gosta do despertador tocando cedo, eu estudo todos os dias 1 hora por dia, né? Fim de semana também. Eu continuo lendo 1, 2 artigos, às vezes, dependendo até eu consigo ler mais, né, uma leitura mais dinâmica, mas eu continuo fazendo. Eu não volto para casa meio-dia, eu sinto falta da minha família, mas eu não consigo baixar minha energia meio-dia para atender paciente e retomar às 2 da tarde. Entendi. Eu fico muito lento e isso me deixa ansioso. Então eu sigo trabalhando meio-dia direto e todos os dias eu escuto e converso com a minha esposa no final do dia, lá pelas 7 da noite, porque eu entendo que isso é um equilíbrio que eu preciso dar também, né, para minha família, porque a minha família abriu mão de muita coisa para estar do meu lado. E nesse momento eu escuto. Eu escuto a minha esposa, eu preciso participar da vida dela, escutando, dando uma escuta, não entrou para um ouvido e saiu para o outro. Não, eu preciso escutar com qualidade ela. Então eu entendo que se ela está bem, o meu filho está bem, eu vou estar bem. E aí que entram os hábitos. Mas, Gui, eu também sei que eu sou um cara limitado. Eu não sei, eu sempre digo, eu não sei quanto eu pago de luz em casa. Eu abri mão e a minha esposa me aceitou do jeito que eu sou, com esses defeitos, ela aceitou. Então eu não tenho as preocupações que as pessoas têm. E ali eu consigo me afastar do Rodrigo que eu não gosto, que é o do Rodrigo raivoso. Aí eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara de bem com a vida. E se tu me tirar os hábitos de vida? Aí eu quebro. E tudo isso é para chegar no primeiro horário de manhã, finalizando a história, e tentar dar o mesmo nível de consulta às 8 da manhã do que o último paciente que entra na clínica. Isso é extremamente duro e eu pago um preço grande por isso que, cara, que é ter uma vida, né, sempre igual. Mas é o preço que a gente paga por tentar estar sempre escutando o paciente e devolvendo o que mais eu tenho, talvez, que seja conseguir costurar a história dele melhor, conseguir, talvez, diagnosticar rápido qual é a assinatura dele. Eu acho que é isso aí. Se eu não fizer esses hábitos de vida, eu perdi a caneta, entendeu? Perfeito. Rodrigo, onde é que a gente pode te encontrar? Deixar assim bem claro. Beleza, te agradeço pela oportunidade. Hoje a gente trabalha dentro da clínica Cefas, da José Bonifácio, do lado do Hospital de Caridade. Eu tenho consultório junto com toda a nossa equipe e eu atendo de segunda a sexta ali. E uma vez por mês eu e minha esposa, a gente tem uma sociedade onde a gente dá cursos baseados no que eu estudo. Isso é uma coisa que eu também fiz, né, pegando um pouco e
pegando um pouco o gancho que tu falou, que é tentar colocar para fora tudo isso que eu estudo, porque eu sou um cara ansioso, eu preciso estudar e preciso ter gente para trocar. Então, uma vez por mês, basicamente, a gente dá cursos em cima de complexos, né? Complexo cervical, complexo lombar, né? Dor crônica aqui em Santa Maria, para profissionais da área da saúde e do movimento que querem se sentir um pouco mais atualizado. Então, essa é a minha vida, né? Basicamente isso. Perfeito. Te dar agora, basicamente, um presente. Pedir agora para a Priscila, a diretora de marketing aqui, alcançar para a gente aqui. Por favor, valeu, Pri. Obrigado. Uma camiseta. Sai patrocinado. Sai patrocinado. Espero que tu depois goste. Muito obrigado. Vamos fazer um retrato depois. Vamos fazer um retrato, com certeza. Maravilha. Show. Aqui, ó. Essa é a patrão jogadora de futebol. Maravilha. Especial. Obrigado. A gente ficou muito feliz de te receber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Essa troca foi fantástica pra gente. Falando pro pessoal, então, se inscrevam no canal, nos acompanhem nas redes sociais. A gente é muito importante vocês curtirem, compartilharem, né? Pra gente dar continuidade nesse projeto. Então a gente em breve se encontra novamente. CAF Podcast, hoje com Rodrigo Mestre. Obrigado, Rodrigo. Obrigadão, valeu. Um abraço.